Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesta noite abençoada. A nossa alegria e a recepção do nosso irmão Dr. Lutênio, querido irmão, e com toda a equipe de trabalho desta casa, aos nossos irmãos de Viseu que vieram nos acompanhando, a nossa alegria. A temática da mediunidade nos faz compreender a sua importância em nosso dia a dia. Os espíritos na beleza incomensurável da vida nos faz um aceno de podermos compreender esses dois momentos de duas dimensões pelas quais todos nós unimos-nos o nosso pensamento. Hipólito Leon Denisard Rivaio, na sua época, o grande sábio, o mestre da arte de ensinar, começou através, aos 51 anos de idade, sendo procurado por um amigo chamado Faustier. Hipólito era um homem dos mais inteligentes da França, uma cultura invejável. Estudou em Wimbledon, simplesmente com o grande pedagogo Henri Pestalozzi. Cedo ainda, quando Pestalozzi viu-se na condição de viajar para amealhar novos alunos, aquele pequeno jovem ficou no lugar do mestre. E quando se formou, foi para a França, não mais para Lyon, que era a sua cidade natal, mas sim para Paris, vislumbrando um convite do governo parisiense para que ele pudesse instituir o método pestalozziano em Paris e na França. Também em seguida, um novo convite para instituir o método pestalozziano de Pestalozzi na Alemanha, onde ali pôde, de uma certa maneira, demonstrar a sua cultura. O tempo passou-se. Aos 51 anos de idade, conheceu um convite do amigo Faustier às mesas girantes. Era algo maravilhoso que encantava os homens daquela época. Lembremos que em 1855 nada havia. Não havia nada no sistema da diversão. Não tínhamos luz elétrica. Não tínhamos as diversões que temos hoje. Assim, começou-se a perceber que uma energia doada pelos homens era capaz de, quando os homens reuniam-se em torno de uma mesa, poderem fazer a mesa girar, a mesa dar volta no ambiente. Muitos perceberam que a materialização era possível, materialização de flor, de chocolates, de anéis, era algo magnífico, mas o homem entendia que era apenas uma energia doada por nós, pelo nosso corpo. É fato que o homem não estava a ver bem as coisas como
funcionava. E quando Hipólito e Leon sentou a uma mesa para ver aquele fenômeno, Fortier, seu amigo, lhe perguntou: o que achastes? Aquele homem declinou a primeira frase que se tornou imortal para todos nós, porque ele diz: por trás de uma mesa inanimada existe algo que precisamos estudar, porque uma mesa não tem cérebro para pensar e nem músculo para se movimentar. Começou-se o grande estudo e percebeu uma inteligência por trás de tudo aquilo. E é por isso que os 4 primeiros capítulos do livro dos médiuns nos faz compreender, no seu primeiro, em forma de pergunta: existe espírito? Logicamente, uma pergunta que deveria ter uma resposta: quem é o espírito? Quem é os seres comunicantes? Eles existem? Começou-se a estudar, percebeu-se que aquela mesa que girava fazia-se através de comando. Percebeu-se que poderia também perguntar para a mesa se ela poderia responder algumas perguntas, sendo que a mesa bateu ao chão dizendo que sim. Estabeleceu ainda uma forma primitiva. A mesa bateria no chão uma vez se fosse sim, e 2 vezes se fosse não. Nós poderíamos entender um assunto difícil de conseguirmos compreender e avançar numa conversa dessa condição. Mas se a mesa pode responder 1 ou 2 vezes, ela pode responder mais. Criou-se o alfabeto pelas pancadas. Como se chama? E ali então a mesa batia referente à letra que se há em nosso vocabulário, a letra do nosso alfabeto, até que se chegava ao nome, e depois fazia-se uma frase. Também um método difícil no campo da mediunidade. Pensou-se em colocar um ser pontiagudo, o alfabeto em cima de uma mesa. E aquilo então, apenas o médium colocando a mão, punha-se diante das letras. Havia um secretário, uma secretária, e punha-se a anotar letra por letra, fazendo-se palavras, frases, mas também métodos muito complicados. Percebeu-se então que havia uma condição do ser inteligente. Se pode escrever através do comando do homem, pode então escrever pela psicografia. Começou-se a maneira inteligente. Mas é interessante que quando Allan Kardec ou Hipólito Léon Denisard Rivaio pergunta quem era o espírito que estava a comunicar-se, teve ele a resposta de que era o espírito da verdade. Vamos relembrar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque há muitos espíritas que perguntam aonde é que nós poderemos encontrar no Evangelho, no Novo Testamento, alguma coisa que diria que a doutrina espírita fosse uma verdade. Vamos relembrar João, aquele jovem, pequeno jovem,
que Jesus confiava de tal maneira que quando ele estava no Gólgota, diante da cruz, ele olha para a mãe e diz: mãe, eis aí o meu filho, seu filho. Olha para João e diz: João, eis aí a sua mãe. Mas fato interessante que João conseguia captar a mensagem do Cristo. E foi João evangelista que trouxe para nós a beleza dos ensinamentos do Cristo. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei a Deus, nosso Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito da verdade. E quando, naquele momento que aquele homem, Hipólito Eldenizar Rivaio, vai publicar a sua primeira obra, chamada O Livro dos Espíritos, pergunta a ele, a espiritualidade, como devo assinar a obra? E o Espírito da Verdade coloca a importância de mostrar que deveria se chamar Allan Kardec. Allan Kardec era um nome que Hipólito Léon tinha tido quando morou nas Gálias, na época do Cristo. Era um sacerdote que acreditava na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos. Já tinha ele um embasamento espiritual. E ali então ele assina Allan Kardec, tendo a 18 de abril de 1857, ao raiar na humanidade, esta obra que veio trazer para todos nós a esperança, o consolo, fazendo-nos compreender pelo mundo espiritual. A primeira obra de perguntas e respostas sobre questões das mais importantes na sociedade, no que tange a ciência, a filosofia e a religião. Começou-se a descortinar em nossos corações o contato para com o mundo espiritual de uma maneira organizada. Relembremos que o primeiro livro saiu com 501 perguntas, mas chamo a atenção dos nobres companheiros desta Assembleia, que alguns falam que a primeira obra foi através da psicografia. É um engano. Gostaria de mostrar aos companheiros a beleza incomensurável da primeira obra, porque ela foi através do chamado mesinhas girantes, ou alguns chamavam de prancheta, ou cestas de bico. Era uma mesa pequena, redonda, tamanho da palma de uma mão. Colocava-se alguma coisa escrevente. O médium, que eram duas médiums de 14 e 16 anos, respectivamente, jovens, na fase da puberdade, colocavam a mão naquele objeto, e aquele objeto punha-se a escrever a pergunta que o grande professor Allan Kardec projetava ao mundo espiritual. 3 anos depois, aí sim, na ampliação, na remodelação do Livro dos Espíritos, contendo 1018 ou 1019 perguntas, segundo o tradutor,
já tivemos respostas por outras duas médiuns, já através da psicografia, ampliando-se a obra, ampliando-se esse conceito. Mas a mediunidade, esse assunto que atrai tantas pessoas, não é novo. A doutrina espírita codificou, é verdade. Allan Kardec codificou, trazendo o pensamento dos espíritos. Mas vamos nos relembrar que desde os primórdios do homem na terra, a mediunidade sempre houve. Os livros religiosos e sagrados de todas as religiões, principalmente as religiões da antiguidade, foram escritas por médiuns. Vemos o próprio Moisés, quando no Velho Testamento conta-se que era um guia espiritual de uma comunidade encarnada que dirigia aquela comunidade à busca de uma cidade chamada a Cidade Prometida. Vamos relembrar da beleza de um tipo de mediunidade que estudamos em O Livro dos Médiuns, que é a mediunidade de escrita direta. E vamos encontrar Moisés, num determinado momento, através de um sonho, lhe é convidado para subir ao monte, e quando ele sobe ao monte, ele então recebe a tábua da salvação, que nada mais é do que 10 mandamentos. Relembremos que os 2 mandamentos foi escrito do amor que nós deveríamos ter para com Deus, o amor para com o Pai, o amor de um Deus único. Um dia nós deveríamos dedicar por semana a Deus. As outras 8 leis é o amor que nós deveríamos ter para com o nosso próximo. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo. Honrai a teu pai e a tua mãe. Era uma era primitiva, era uma era pela qual o mal imperava sobre a humanidade. Em 1969, quando Francisco Cândido Xavier, num programa de TV no Brasil chamado Pinga Fogo, ele responde quando alguém lhe pergunta sobre Moisés, ele nos dá uma informação importantíssima. Ele diz: Emmanuel se faz presente. E Emmanuel está nos dizendo que a psicografia direta foi trazida pelo próprio governador espiritual do nosso planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que 2000 anos se passaram. A mediunidade sempre vergastou a criatura humana, mas é verdade também que nós não compreendíamos, a ponto de Jesus, ao ser testado por um jovem que lhe pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus, na beleza dos ensinamentos, diz: o maior mandamento é aquele que nos diz o Velho Testamento: amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua vontade, de todo o seu
espírito, e amarás o segundo a teu próximo como a si mesmo. Vejamos que entrávamos num outro momento, o momento da era do mundo de provas e expiações, aonde o mal continuaria a campear e aonde o bem começava-se a demonstrar para todos nós. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos aquela frase que quando Jesus passou pela terra, fez estremecê-la, porque pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. E eis que a doutrina espírita veio com o compromisso de declinar a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. O tempo foi se passando e encontramos então João, na sua profecia, demonstrar para todos nós que em algum momento do homem diante da humanidade receberia novos conhecimentos, receberia uma intervenção de Deus, porque ele, o próprio Jesus, iria pedir a Deus. E eis que a doutrina espírita vem nos trazer as explicações naturais da vida, vem nos mostrar a importância de podermos compreender o sentido real de nossa vida, porque simplesmente uma morte ceifando-nos e tudo se acaba, logicamente é o grande caminho para nós trilharmos na busca apenas do materialismo, na busca apenas dos prazeres que a vida nos oferece. E quando encontramos os 5 tipos de evolução na Terra, a primeira, a era primitiva, Moisés; a segunda, a era do mundo de provas e expiações, com nosso Senhor Jesus Cristo; a terceira, com aquilo que a doutrina espírita nos traz, o mundo de regeneração, aonde o bem já vai começar a imperar sobre o mal; o quarto, os mundos felizes; e a quinta fase, os mundos ditosos. Vejamos que estamos ainda entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações. Algum tempo atrás, uma senhora nos fez uma pergunta: Sérgio, principalmente nas Américas, incluindo o seu Brasil, logicamente há 500 anos atrás, quando os portugueses por lá passaram, e logicamente encontraram aquelas terras abençoadas, já tinha uma comunidade enorme de um povo que lá residia, o chamado, os nossos índios, o nosso povo primitivo. Mas é interessante que essa senhora nos perguntou: olha, nós já estamos bem avançados. Eu perguntei por quê. Olha, nós não temos mais. Aquelas aldeias de índio está se acabando. Eu digo: olha, minha irmã, é exatamente esse assunto que nós deveríamos nos aprofundar. E ela perguntou: por quê, meu irmão? Eu digo: porque os nossos índios continuam reencarnando. Ela diz: mas aqui no planeta Terra? Eu digo: sim. Mas aonde que eles estão? No Brasil, na Bolívia, no Equador? Aonde que eles estão? Eu digo: não,
eles estão na nossa casa. Então vejamos a postura dos nossos jovens. Desde cedo faz tatuagem no corpo todo. E a tatuagem, ela é exatamente o quê? Novo ainda. Outro dia uma criança no centro, com 5 anos de idade, diz à sua mãe: mamãe, quero pôr um alargador. Aqueles alargadores que põe aqui, pendurado, parece assim uma argola, não é? De quem é esses costumes? As pessoas põem aquelas argolas no nariz, assim, aquela coisa nojenta. As pessoas põem piercing na boca, na língua, para não falar em outros lugares. Meu Deus, os índios estão retornando com tudo. Salve, salve os índios. E nós ficamos achando que no processo reencarnatório nós já estamos bastante avançados. E é verdade que Chico Xavier, uma vez na sua casa, nos contava algumas histórias sobre o processo da evolução. E nós ali, o grupo, embebecendo daqueles ensinamentos, quando Chico nos disse algo muito interessante: o homem deva ser comparado a um pássaro, desenvolvendo-se as suas 2 asas, a asa da sabedoria e a asa da moral. Vejamos que a asa da sabedoria vai muito bem, porque nunca tivemos tanta tecnologia. A medicina, há pouco tempo, nos revelou que já nasceu a criança que vai viver 120 anos. Mas é verdade também que a outra asa, a asa da moral, se encontra bastante imperfeita. Hoje, a crise que o mundo se apresenta, é verdade que é de conotação financeira, mas também é verdade que ela é de estrutura moral. É a nossa moral que precisamos resgatar antes de podermos falar de mediunidade, antes de querermos ser médiuns. Nós precisamos ser cristãos. Uma vez, no final das atividades, Chico Xavier foi interrogado por uma jovem que estava desenvolvendo a sua mediunidade de psicografia. E o Chico, então, começou a conversar com aquela irmã. E aquela jovem diz a ele: Chico, eu tenho gastado algumas horas de minha semana para psicografar. Psicografo em casa, no centro. Eu estou correta? E o Chico então deu algumas orientações, que precisamos ter o conhecimento da doutrina, precisamos nos aprofundar, precisamos trabalhar na área assistencial, compreender a dor do próximo, e aí sim nós termos condições de podermos falar com os espíritos, usarmos da mediunidade. A companheira foi embora e alguns irmãos ficaram conversando com o Chico. E o Chico então disse a seguinte frase: é interessante, porque até hoje eu já vi muitas pessoas me procurarem como faz para ser bons médiuns. Mas em 70 anos de mediunidade, até hoje eu não encontrei ninguém que veio me perguntar: Chico, como é que eu possa ter dignidade?
como é que eu possa ser cristão? Como é que eu posso ser um homem melhor? Quantas pessoas vislumbram na mediunidade a presença de bons espíritos? Mas fato é que os espíritos que hão de nos acompanhar são os espíritos que se encontram na mesma faixa vibratória que nós estamos. Allan Kardec, durante quase 12 anos, traz para todos nós a Revista Espírita de 1858 a 1869, quando ele desencarna. E quando eu me proponho a estudar toda esta obra, eu começo a perceber que eu não conheço Espiritismo. Espiritismo ainda é algo muito grande. Espiritismo ainda é algo que requer muito conhecimento. Poderemos nos lembrar as advertências que não só o Espírito da Verdade fazia a Allan Kardec, mas principalmente o Espírito de São Luís, o rei da França, que era o benfeitor espiritual do trabalho exatamente do centro que Allan Kardec dirigia, a Associação de Estudo Espírita Parisiense. Mas podemos notar a importância de começarmos a avançar no tempo, a importância de começarmos a gastar um pouquinho mais do nosso tempo para podermos compreender. Certa feita, o Chico, numa conversa que estávamos na sua casa com o nosso grupo, porque tive a oportunidade desde 1985, quando conheci o médium mineiro, acompanhar um amigo pessoal chamado Antônio de Pádua Souza, de Itatiba, que é a cidade que eu morava na época. E fato interessante é que o Chico começava a contar as histórias e nós ficávamos embebecendo aquelas histórias. Mas o Chico contava naquela noite que a média reencarnatória na Terra é em torno de 150 a 200 anos. Isso quer dizer média reencarnatória. Tem pessoas que podem reencarnar com alguns meses, tem pessoas que reencarnam com alguns anos, tem pessoas que reencarnam em alguns séculos, tem pessoas que reencarnam em alguns milênios. E Chico então contava que a média reencarnatória era em torno de 150 a 200 anos. Se nós analisarmos que a doutrina espírita, a 18 de abril de 1857, completou recentemente 159 anos. Nós vamos entender que poucos de nós somos reencarnacionista espírita. André Luiz, na sua bela obra através de Chico Xavier, vem nos trazer o nosso arquivo mental. André Luiz discorre matérias fabulosas, estudada hoje em grandes universidades, falando do poder do nosso pensamento e falando do arquivo mental. O que é o arquivo mental? Ele está sediado em nosso espírito. O arquivo mental é a lembrança de todas as nossas existências, ou seja, nós não nos lembramos, mas no nosso cérebro está guardada
todas as fases das existências que tivemos, seja no planeta Terra, seja em outros globos, em outras esferas, em outras moradas da casa do Pai. Mas é verdade também que nós temos no arquivo mental, com certeza, já fomos católicos, evangélicos, já fomos com certeza muçulmanos, já estudamos o Alcorão, enfim, nós poderíamos aqui falar uma série de religiões antigas que nós temos arquivo mental. E é por isso que a grande maioria de nós não temos arquivo mental. É por isso que muitas pessoas nos perguntam: Sérgio, eu li um livro, entendi pouco. Será que é porque eu não tenho entendimento? Lá no Brasil nós usamos assim um termo chulo. As pessoas dizem: Sérgio, será que eu sou burrinho? Não é? Será que eu sou burrinho? Não, vem cá, você não é burrinho, eu vou te explicar. O que você não tem é arquivo mental de espiritismo. Então você vai ter que criar a conotação dos conhecimentos espíritas. Você vai criando um arquivo mental. Então começa-se o estudo na casa espírita, depois a pessoa vai pegando o hábito de ler, não é? Eu já sei que o Lutênio diz que aqui em Águeda todo mundo lê muito, mas lá no Brasil o povo é muito relaxado para ler. Eu acho tão interessante que às vezes eu me pego discutindo com um ou com outro, porque lá no Brasil, já sei que aqui vocês são diferentes, cada um já lê 2, 3 horas por dia, sei disso, mas lá no Brasil ninguém lê nada. E às vezes eu me deparo com uma pessoa dizendo: não, Sérgio, você não sabe da minha vida. Ah, é? Mas como que é a sua vida? Ah, minha vida é muito corrida. Olha, se você vê o que eu faço, você não acredita. Aí eu digo assim: pois é, você torce para algum time de futebol? Ah, sim. E aí já pergunta o time de futebol, né? E aí eu digo assim: ah, que bom. De vez em quando você, porventura, assiste uma partida de futebol? Ah, sim, do meu time. Bom, ô infeliz, se o seu time joga 3 vezes por semana, cada jogo tem quanto tempo mesmo? Quase 2 horas, não é? 1h30, com mais 15, não sei do que, com mais prorrogação. Ah, todo mundo assiste futebol, você está percebendo. Começa a ficar preocupado. Então ele assiste 3 jogos de futebol por semana, mas ele não tem tempo. E dizem que o peixe morre pela boca. E os portugueses, quando vêm conversar conosco, os brasileiros, infelizmente eles falam uma coisa e depois falam assim: mas por que eu fui dizer isso? Os portugueses, para nos agradar aos brasileiros, eles dizem assim: Lutênio, olha, eu conheço o Brasil porque eu sou apaixonado pelas... Não entendi. Está vendo, Lutênio? Povão aqui, tá? Todos eles assistem novela. Tem uns que falam para mim assim: olha, eu assisto 2, 3 novelas, eu chego a assistir até 4 novelas brasileiras ao mesmo tempo. Mas quanto tempo é cada novela? Aí eu começo a fazer o cálculo, eu falo: meu Deus, e você diz que não tem tempo? Vamos parar a conversa por aqui, porque se eu for avançar nessa conversa, você vai ver que eu acho que você trabalha pouco. Nós vamos chegar numa conclusão que pouco você trabalha. Olha, você tem muito tempo. Eu me lembro, quando eu tive a primeira vez na casa do Chico, eu passei uma vergonha. Porque quando o Chico me atendeu, eu era um jovem muito perturbado, tinha mediunidade desde os 12, 13 anos. Então, era uma coisa que nós sofríamos muito por causa disso. Desde os 12 anos, fui tratado em hospital psiquiátrico, porque a mediunidade era uma coisa
que não era conhecida. E o Chico então disse assim para mim: ô meu filho, olha, você vai ter um trabalho no centro. E eu ficava olhando para o Chico assustado. Trabalho no centro? É, meu filho, você vai ter um trabalho importante. Olha, você tem que estudar 2 horas por dia. Quando o Chico falou isso, eu já pensei: o Chico está louco. Gente, tinha que ter um cuidado em pensar perto do Chico. É uma coisa impressionante. O Chico virou o corpo para trás assim, deu um sorrisinho, que ele tinha o costume, e dizia assim: não, meu filho, a mãozinha assim, ó, não, meu filho, não estou louco, não. Meu Deus, eu falava assim: tem que tomar cuidado em pensar perto desse homem. Esse homem é perigoso. E o Chico falava assim para mim assim: olha, você tem que estudar 2 horas por dia que você vai precisar. Eu falei: meu Deus. Falei: Chico, aonde que eu vou arrumar esse tempo? Aí o Chico foi duro. Chico fechou a cara e disse para mim assim muito forte: olha, meu filho, nós temos que dormir menos e ler mais. Eu não sabia se eu entrava debaixo da mesa, eu não sabia se eu pedia para ir no banheiro, né? Vocês chamam casa de banho, né? Para não sair mais dali. Mas fato é que eu peguei o hábito de ler 2 horas. E eu comecei a perceber que o grande pensador tinha razão. Quanto mais eu sei que nada sei. Quando eu comecei a estudar a mediunidade, eu fiquei encantado. São 70 tipos de mediunidade. Um dia eu contei isso, uma senhorinha do centro olhou para mim e falou: meu filho, você tem certeza? Eu digo: acho que tenho. E ela diz assim: mas você tem certeza mesmo, meu filho? São 70. Eu digo: 70? Ela falou: mediunidade não é só incorporação. Eu falei: meu Deus. Eu digo: a senhora é dirigente da casa? É, meu filho. Eu falei: ai, meu Deus. Como é que deve estar essa casa? Essa casa deve ter muito problema. Porque se ela não sabe nem o que é mediunidade, eu fico imaginando se ela vai saber o que é obsessão. Eu não sei se ela vai saber diferenciar o que é obsessor, o que é o mentor da casa. Que é o que nós vemos muito. Nós até usamos algumas maneiras para podermos fazer essa conotação, para entender a mediunidade. São 70 tipos de mediunidade, classificada em 2 tipos: médios de efeito físico, médio de efeito inteligente, dividida em 3 categorias de médiums: médium mecânico, médium semi-mecânico e médium intuitivo. Por isso eu percebo que antes de nós queremos compreender sobre o Espiritismo, precisamos compreender isso. Existe espírito, é o primeiro capítulo. O segundo capítulo do livro dos médiuns é exatamente falando sobre a questão do sobrenatural, do maravilhoso, porque sempre foi assim. É maravilhoso conversar com os espíritos, é maravilhoso os fenômenos. E quando Allan Kardec pensa dessa maneira, o espírito diz a Kardec o que é o sobrenatural. É o natural desconhecido. A partir do momento que eu comecei a me aprofundar na matéria dos conhecimentos naturais, no que tange a mediunidade, nada mais me é desconhecido. Eu passei a entender o relacionamento com o mundo espiritual. Eu passei a entender a beleza desse contato. Eu passei a entender que aonde estão os espíritos. Uma senhora que o marido havia desencarnado foi no centro e me perguntou, achava eu que ele estava com má intenção, porque o marido nem havia acabado de desencarnar. Ela me perguntou: Sérgio, para onde vai os espíritos quando desencarnam? Eu digo: olha, minha filha, em linha de regra,
vai para sua casa. Mas vai para minha casa? Eu digo, sim, você não quer que o seu marido vá para minha casa. Ele tem que ir para algum lugar. Ai, mas eu estava pensando refazer minha casa. Refaça. O problema é que no começo talvez tenha um triângulo amoroso. 2 encarnados e um desencarnado. Mas tudo bem. Nós precisamos entender. Porque Yeri, então, em Fátima, me perguntou, não tem um trabalhinho, um jeitinho de mandar meu marido para algum lugar? Olha, eu também vou achar um jeitinho, não é? Mas a grande verdade, precisamos conhecer o que é o mundo espiritual. Mas a pessoa não é atendida de pronto. Quando você desencarnar, vai ter banda. Vai ter uma banda te esperando. Vai ter ali um grupo, uma orquestra te esperando. Porque nós achamos assim, né? Nós somos tão bons. Já trabalho no centro espírita, eu dou passe. Eu sou lá um passista do Lutém, já tenho meu lugar no céu, não é? Não preciso me esforçar muito. Se eu for uma semana no centro, já está bom, um dia na semana, maravilhoso. Mas há um engano, porque quando os espíritas chegam do lado de lá, é o maior sofrimento. O Chico dizia uma vez que as pessoas que estão desencarnando e que mais passa dificuldade no mundo espiritual, os espíritas. Porque vocês lembram que Jesus disse? Cada um segundo a sua obra. E qual que é a nossa obra? Nós precisamos pensar. E para nós encerrarmos, que o nosso tempo está no fim, nós vamos relembrar uma história de Humberto de Campos que eu gosto muito, para fazer sintetizar o que é mediunidade e o que é um trabalho em uma casa de Jesus. Era uma senhora que tinha sido presidente, diretora, trabalhadora da casa. Ela participou por todas as áreas, foi passista, ela trabalhou na área assistencial dando sopa, cesta básica, foi educadora de crianças, evangelizadora, foi médium. Num determinado momento, ela foi a pessoa que conversava com os espíritos, dialogador. Enfim, ela passou por todas as funções de uma casa espírita. Ela tinha uma casa cheia de problemas e de dificuldades. E essa companheira tinha um marido e 2 filhos. Um casal, um rapaz e uma moça. Conforme os problemas foram acentuando na casa dessa irmã, ela, em vez de ficar tentando auxiliar a casa com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ela começou-se a refugiar na casa espírita, assumiu mais atividade, procurava fazer mais coisas. Aos olhos das pessoas, era uma tarefeira, era uma pessoa missionária, porque nós temos isso, não é? Basta alguém fazer 2, 3 trabalhos, já é missionário, não é? E ela era isso, considerada pelo grupo como uma pessoa assim, que poderia dizer que é uma missionária. Mal as pessoas sabiam as dificuldades que ela tinha na casa. Passou-se um tempo, ela desencarnou. Porque ela começou também a assimilar aquela ideia de que ela era uma pessoa importante. E quando ela retornou para o mundo espiritual, ela achou estranho. Não tinha banda, nem coral, nem um violãozinho para cantar para ela, e muito menos o seu mentor espiritual. O tal do mentor, alguns chamam até de guia, né? E ela então ficou revoltada. E ela então ficou tão revoltada. Um dia ela lembrou da prece, mas vivia muito mal no mundo espiritual. E quando ela fez a prece,
2 espíritos se aproximaram dela. O que foi, minha irmã? Ela diz assim: eu exijo uma condição melhor. Cadê o meu amigo espiritual? Cadê os espíritos cadê as pessoas que eu atendi na terra desencarnaram? Ah, minha irmã, estão tudo naquele monte. E aí apontaram para ela uma montanha. Ah, mas então eu quero ir até lá. Então vamos. Ó, tá vendo aqui no pé da montanha? Tem aqui uma caverna. Você entra aqui, tem um monte de cruz. Você vai encontrar uma que é a sua. Aí ela entrou e começou a experimentar a cruz, igual se experimenta a roupa. Uma estava pesada, outra estava leve, ela estava toda empolgada, não é? Aí uma cor ela não gostou, a outra cor ela achou meio forte, a outra cor meio fraca. Até que ela pegou uma, botou aqui, olhou para a cor e disse assim: essa é minha roupa. Quando ela saiu, um dos 2 espíritos disse para ela assim: qual o nome que está na cruz? Ela se assustou. Mas isso aqui é o meu nome, então essa é a tua cruz. Então quando você subir lá em cima, você vai encontrar o paraíso. Ah, mas eu vou encontrar o paraíso? Vai, um lugar muito bonito, indescritível, tal a beleza. Então eu vou para lá. Ah, mas vocês vão comigo? Não, a senhora vai ter que subir sozinha. Aí ela começou a subir. E vocês sabem que toda vez que nós andamos bastante, principalmente uma subida, quando nós temos alguma coisa, começa a ficar pesado. Quando ela chegou na metade, ela viu que a cruz estava assim, muito pesada. Ela fez como o pessoal do Brasil. Não, o pessoal de Portugal não. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, viu que não tinha ninguém, ela foi e percebeu que a cruz dava para tirar um pedaço. Tirou um pedaço, jogou no canto e continuou subindo. Quando chegou mais lá em cima, aquela cruz pesada, difícil, ela disse assim: ai meu Deus, como faz os brasileiros. Olhou para um lado, olhou para o outro, olha o termo aí, ó, brasileiro. Olhou para o outro, e ela pegou, arrancou mais um pedacinho da cruz. E aí ela foi. Quando estava no topo, ela estava assim exaurida, não aguentava mais. Aí ela falou: ai meu Deus, ela nem olhou mais para o lado, ela já foi logo na cruz e tirou mais um pedaço. Quando ela chegou no cume, ela então vê do outro lado tinha uma montanha, muito perto. E ela começou a olhar, que lugar bonito, indescritível, flores, árvores, pássaros, aqueles homens de branco se abraçando. E ela percebeu que tinha um homem à porta. E ela então disse assim: Senhor, Senhor. Sim, senhora, o que a senhora deseja? Eu quero ir para aí. Ah, é fácil. Mas como eu faço? Pega a cruz e faça de ponte. Ele olhou para o toquinho da cruz. É brasileira, não é portuguesa não. Mas ela xingou tanto. Porque eu sei que se fosse portuguesa, ajoelhava e rezava. Mas como é brasileira, ela xingou e falou assim: mas não dá. O irmão disse assim: volta, minha irmã, pega os pedaços da cruz e você consegue passar. Ela desceu furiosa, porque nesse inteirinho os pedaços sumiram. Ela não achou mais nenhum toco. E quando ela chegou lá embaixo, estavam os 2. E aí, minha irmã, não chegou no lugar? Não. Mas por que não? A cruz. Ah, minha irmã, eu vou te contar a tua história. Então, é isso que você quer saber? Vem cá. Vamos fazer uma viagem. E ela acompanhou. Vamos visitar seu marido. O marido estava no hospital psiquiátrico, num tratamento de alcoolismo, porque, não suportando a falta da mulher em casa, ele teve dificuldade de criar os 2 filhos, porque a mãe havia abandonado e a mãe havia esquecido a casa. E ela então começou a perceber que ali estava o primeiro pedaço da cruz. Ah, mas vamos continuar, minha irmã. Foram visitar o filho. O filho estava preso. E quando ela entrou na cela, o filho dizia: a minha mãe não vale nada. Porque quando eu mais precisei da minha mãe, ela, em vez de dar amor para a família, a minha mãe simplesmente se enfiou dentro do centro e ela esqueceu de nós.
O jovem havia se enfiado nas drogas e na bebida e acabou sendo preso. Aquela mulher percebeu o seu drama. Era mais um pedaço da cruz. Quando ela então chega para visitar a filha estava no prostíbulo. E ela ouviu a filha dizer: se hoje eu estou nessa condição, minha mãe é culpada, porque não me deu a base que deveria dar na condição de uma mãe, na condição dos ensinos do amor. Percebeu ela, ao choro, que deveria pleitear uma nova existência reencarnatória, pedindo a Deus que pudesse novamente um dia resgatar a cruz dentro do lar abençoado, e que Jesus, o nosso amigo incomensurável, possa permitir que cada um de nós carreguemos a nossa cruz, tendo a mediunidade como guia e modelo para as nossas almas, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz no coração de todos. O nosso irmão Gutelho pediu para falar mais 3 horas e meia, mas como eu já estou assim bem desgastado, eu vou falar 1 minuto. Nós trouxemos junto conosco um material de livros, DVDs. Nós teremos agora nesse mês, já na preparação de 1 ano, a pomadinha Chico Xavier, que com a graça de Deus iremos fazer nesse mês 35.000 potes de pomada em Portugal, tendo 15 casas espíritas participando e já mais de 42 casas espíritas que vão distribuir. E o Dr. Caio Ramaciotti, da GEM, que publicou 80 livros de Chico Xavier, quando soube, principalmente o Inês de Castro, Paulo Inês, ele então nos fez uma proposta de dar uma quantidade de livro para que nós pudéssemos então auxiliar nas despesas da pomada do Brasil e de Portugal, que era para montar toda essa estrutura que praticamente já está quase toda montada. Então, nós trouxemos os livros, os DVDs, então, só para avisar que as pessoas que adquirirem a obra estarão nos auxiliando no nosso trabalho em Portugal, que é de levar essas pomadas que tem uma única missão, ela obrigatoriamente tem que ser gratuita, né? Então, depois no final nós estaremos perto do livro. Se alguém quiser que a gente faça uma dedicatória, nós o faremos com muita alegria, com muito amor, e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e possa nos mostrar um caminho do bem hoje e todo sempre. Vamos fazer a nossa prece. Envolvidos que estamos nesse ambiente de paz, de alegria e de renovação moral, dizemos-te, Senhor Jesus, na noite que nos envolve, que nos abençoa, agradecemos a oportunidade de refletirmos amadurecidamente acerca do seu convite que mais uma vez chega aos nossos corações. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a oportunidade de crescermos diante das reflexões que despertam em nossa alma amadurecidas conclusões e decisões. Abençoe aqueles que nos buscam, rogando em teu nome o auxílio, o amparo, a assistência, muitos dos quais, de ambos os planos da vida, que apenas desejam, que apenas almejam alívio para as suas aflições físicas, emocionais, mentais, sobretudo espirituais. Permita, Senhor, que através das vibrações dos benfeitores da vida maior,
possamos lhes transmitir os fluidos necessários ao reequilíbrio de cada um deles. Que desorientados, inseguros, desamparados, possam daqui partir mais confiantes, na expectativa de buscarem paz e alegria que tanto necessitam. Envolve o nosso companheiro nas suas atividades por Portugal. Que Sérgio, bem como seus amigos, sejam amparados e inspirados a prosseguirem a divulgar a mensagem do Cristo para tantos corações que necessitam dessa assistência do mundo maior. Ampara, Senhor, aqueles que caminham em nossa companhia espiritual. Os nossos benfeitores, os nossos amigos, nossos anjos de guarda, mas sobretudo também aqueles que se encontram desesperados, desorientados, alimentando eventualmente para conosco o sentimento de animosidade ou de inquietação. Abençoe-os também, permitindo que possam gozar de tanto alívio e de tanta esperança quanto aquela que agora nos envolve. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoando a segunda parte dos nossos trabalhos no serviço do paz. Assim nos despedimos, permitindo que ao chegar até os nossos lares, possamos partilhar com aqueles que nos aguardam a alegria e a envolvência aqui recolhida. Guarda-nos sob a tua paz, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.